O Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, recebeu até agora 7 pedidos de registro de candidaturas à presidência da República. Ainda faltam alguns: Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, José Maria Emael e Roberto Jefferson. Mas eles têm alguns dias ainda pela frente para fazer esse registro, porque o prazo termina só no dia 15. Pedro Nogueira, de Brasília, tem mais informações sobre o nosso calendário eleitoral, né, Pedro? Bom dia. Oi, Stephanie, bom dia, ótimo dia a todos que nos acompanham. A gente concluiu, então, no calendário eleitoral, essa fase das convenções partidárias, que é o momento em que as legendas e as coligações e as federações anunciam publicamente quem vão ser os seus candidatos. O prazo terminou na sexta-feira passada, dia 5, e agora começa a etapa do registro formal dessas candidaturas junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Algumas candidaturas à presidência da República já foram registradas, eu trouxe aqui para vocês os nomes: o ex-presidente Lula, do PT, a senadora Simone Tebet, do MDB, e também Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, Vera Lúcia, do PSTU, Leonardo Péricles, do União Popular, e também Pablo Marçal, do PROS. Ainda há uma dúvida aí sobre a candidatura de Pablo Marçal, porque há uma disputa interna de liderança no PROS, um partido que anunciou aí a candidatura de Pablo Marçal. Há uma ala interna do partido que quer que essa candidatura seja retirada e outra ala que quer que essa candidatura seja mantida. Ainda está bastante indefinida essa questão. O momento do registro das candidaturas, Stephanie, é também o momento em que a gente tem acesso às informações de patrimônio dos candidatos. Por exemplo, o candidato que tem o maior patrimônio declarado entre os candidatos à presidência da República é Felipe Dávila, do Partido Novo, com 24,6 milhões de reais em patrimônio declarado, seguido de Pablo Marçal, com 16,9 milhões. O ex-presidente Lula, do PT, tem patrimônio declarado de 7,4 milhões de reais, um pouco menos do que a última declaração que ele fez à Justiça Eleitoral em 2018, 7% a menos. Simone Tebet, do MDB, declarou 2 milhões e 300 mil reais. Os dois candidatos com menor patrimônio declarado são Vera Lúcia, do PSTU, com 8.805 reais, e também o Leonardo Péricles, do União Popular, que declarou R$ 197,31 em patrimônio. Como a gente já comentou no início dessa fala aqui, o presidente Jair Bolsonaro ainda não registrou formalmente a sua candidatura junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Volto com vocês no estúdio. Combinado, Pedro. E a gente continua em Brasília. Vou trazer para cá, para chamar a Basília Rodrigues. Basília, porque a gente tem um calendário que é muito bem definido, né? Mas que nem tudo é tão bem desenhado assim. A gente já vê os então pré-candidatos, agora já candidatos com esses registros feitos, com as convenções realizadas em plena campanha, mas algumas regras ainda precisam ser seguidas. Vamos avançando com o nosso calendário eleitoral. O que a gente espera daqui para frente em Brasília? Pois é, e mais ativamente a Justiça Eleitoral está trabalhando, né, como árbitro destas eleições. Então a gente vê decisões recentes de ministros do TSE impondo aí limitações à participação destes presidenciáveis em comícios, né, desses presidenciáveis em atos públicos, para que eles não peçam voto ainda, porque aquela fase de propaganda, aquela fase da propaganda na rede, né, no TV e rádio, ainda não começou. Isso vai ser lá mais para o dia 16 de agosto, quando ativamente eles poderão se apresentar assim para o eleitorado. As datas estão caminhando de acordo com esse calendário aí da Justiça Eleitoral. Há muitos pedidos na Justiça para que tanto o Bolsonaro quanto o Lula sejam penalizados ou pelo menos sejam alertados sobre propaganda eleitoral antecipada. Na semana passada a gente teve aí algumas decisões em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele como candidato já sendo alertado, né, já recebendo aí esse sinal amarelo por parte dos ministros do TSE. E a expectativa é de mais atuação. A gente costuma dizer, Stephanie, que essa é uma das campanhas, uma das eleições mais polarizadas e também das mais judicializadas. Todos os candidatos têm aí importantes bancas de advogados, né? Ou seja, grupos de juristas cuidando das ações, tanto para defendê-los quanto para ir
contra seus rivais, né? Ou seja, movimentar a justiça para criar dificuldades para os seus opositores. A gente vai acompanhando por aqui, é claro, e trazendo todas as informações para vocês. Entre os presidenciáveis que já registraram a sua candidatura está Pablo Marçal, do PROS, apesar da candidatura dele estar em xeque, né, na Berlinda, já que há uma sucessiva troca de comando ali do PROS. Quem hoje está na presidência do partido, no caso Eurípides Júnior, não quer Pablo Marçal como candidato, mas aí já não dava mais tempo de fazer a convenção, não dava mais tempo de evitar a formalização desta candidatura na Justiça Eleitoral. No decorrer da semana, a gente vai ver o que vai acontecer com o candidato do PROS e sim observar o momento em que os outros candidatos também vão formalizar as suas candidaturas, a exemplo do presidente Jair Bolsonaro e também de Ciro Gomes.